gente vai dar oficialmente, dar o quê? Boa noite, né, Rogério? Boa noite, amigos, queridos. Deixa eu tirar aqui. Não vai tocar. É uma alegria enorme, né, estar aqui com vocês. Estreando, gente. Hoje a gente está estreando. Eu estou reestreando. Né, já muitos anos dando aula, mas há 3 anos que eu estou trabalhando só no online que eu não dou aula. Estou sem a turminha, feliz da vida, porque eu estou aqui com vocês de novo nesse contato da sala de aula. Para quem não me conhece, alguém aqui está chegando a casa, o nosso curso não tem pré-requisitos. Alguém aqui está chegando ao SEMA, nunca fez curso? Todo mundo conhecido, né, Rogério? Eu sou a Cristiane, todo mundo me conhece como Cris com K. E nós estaremos aqui juntos esse ano todo aí, nesse curso, que vocês tenham a certeza, vai ser maravilhoso. Todos nós já estamos impactados. Começa por nós quando a gente começa a fazer a aula, né, Rogério? Boa noite. O microfone está impressionando aqui. Boa noite, pessoal de casa também. Eu sou Rogério. Ano passado, tive a felicidade de voltar para as salas de aula, né? Eu fiquei 2 anos também colaborando com os cursos online. Ano passado eu estive na sala, no LE1, estou vendo alguns companheiros aqui do ano passado. Então sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui. A gente vai explicar como é que vai ser o formato esse ano. É um pouquinho diferente, mais à frente a gente explica. Então sintam-se abraçados pela irmã Maria Angélica, como sempre, ainda mais num curso que eu tenho certeza que vai nos trazer muitas alegrias, muitas reflexões e vai preencher bastante aí o nosso coração e a irmã presente o tempo todo. Isso aí. E, como sempre, o nosso formato de curso, nós fazemos o nosso evangelho e depois nós fazemos a nossa prece e aí sim nós começamos a nossa aulinha. Rogério deu boa noite ao pessoal de casa, eu acabei esquecendo, Rogério. Dei boa noite tantas vezes ao pessoal da internet que acabei hoje aqui feliz falando só com vocês da sala. Boa noite a quem está aí nos assistindo pelo nosso canal no YouTube. É sempre muita alegria, gratidão de estarmos aqui, tá? Então, nosso evangelho de hoje, ele nos diz o seguinte: mais tarde, enquanto Jesus estava jantando, muitos publicanos e pecadores chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? E Jesus ouviu e respondeu: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendei o que significa misericórdia quero e não oferenda. Porque eu vim para chamar os pecadores e não os justos. Esse é um trecho no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 13. E nós aqui, todos, muitos, né, nós que estamos aqui começando hoje o curso do Paulo Estevão, será que a gente, né, também podemos ser consideradas pessoas de má fé, cobradores de impostos, pecadores não justos? Será que somos? Ainda somos espíritos imperfeitos. Dada a devida proporção das palavras que estão sendo usadas no sentido figurado, nós somos sim, né? Mas Jesus nos chama o tempo inteiro aqui, a nossa transformação. E é por isso que Ele nos chamou aqui, para fazer esse curso, para estarmos juntos esse ano, né? Porque Ele veio para todos nós, sim, que precisamos de médico. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo demais a irmã Maria Angélica, felizes, o coração assim, em festa, gratos, agradecendo a presença dos benfeitores responsáveis por todo esse trabalho dos cursos, que todos nós, de nossa parte, possamos estar alegres, com os corações abertos, receptivos a esse chamado à nossa transformação moral, que é o estudo do livro da obra Paulo Estevão, que vamos fazer esse ano. Então, sempre que as nossas percepções estejam aclaradas, os corações receptivos, sentimentos alegres, para que a gente possa, juntos, durante o ano, estudar mais uma obra que vai tanto nos ajudar na nossa caminhada de espíritos imortais, ainda imperfeitos,
mas sempre buscando a felicidade. Graças a Deus. Bem, então, hoje é a nossa primeira aula. Quem aí já baixou o programa? O QR Code estava aqui, todo mundo conseguiu baixar, né? Rogério, eu não preciso dizer, qualquer coisa você pode falar aqui na minha aula, não há problema, tá? A gente costuma conversar bastante, mas a gente se comporta, né, Rogério? A gente tenta se comportar, tá? Então, hoje, o que nos coube? Como toda aula inicial, né, nós apresentamos o curso, e hoje nós vamos apresentar o nosso curso, né, e vamos estudar só um pedacinho já da obra. Vocês devem estar todos aí, já leram? Acharam que hoje já era o capítulo 1? Não, né, gente? Né? O programa já estava disponível, mas hoje nós vamos falar do prefácio da obra, que se chama Breve Notícia, e estaremos, né, conversando, falando sobre o que vem a ser a obra Paulo Estevam e o que vem a ser esse estudo que nós faremos durante esse ano. Tá? Então, apresentando o nosso curso, então, o nosso curso é do livro Paulo Estevam, mas todo mundo sabe, né? A gente fica meio preso aqui no início, não sei para onde eu vou, mas daqui a pouco a gente descobre uma posição, não tropeça no fio, tá? Porque a gente é comportada. Eu estou só olhando para o Luiz ali, porque ele sabe que a gente é um pouco agitada, mas vamos nos comportar. Se por um acaso, gente, e vocês estão ali no cantinho ou ficar na frente, vocês podem falar, a gente está numa sala de aula. Não, fica tranquilo. Não vou pisar, fica tranquilo. Nós estamos numa sala de aula. É um desafio para nós, porque é um curso com muitas pessoas, é um curso no salão. A gente está estreando um formato híbrido. Pela primeira vez, nós temos um curso em sala de aula com transmissão, né? Então, uma novidade para vocês, para nós e para quem está em casa nos assistindo, que estava acostumado com o formato anterior. Então, tantos livros de Chico, muitos livros nós sabemos que existem, né? Por que nós escolhemos estudar esse livro? Por quê? Né? O que nos levou a estudar esse livro? É tudo história, tudo romance? Esses livros são romances que a gente conhece? O Paulo Estevam é um romance? Não? É? Sim? Não? É um romance histórico, né? Também, né? É um romance histórico. E você sabe que Chico... É bom a gente saber por quê, né? Que Chico falou sobre esse livro num programa de televisão há muitos anos atrás. Ele conversou com Silvio Santos. E o Silvio Santos estava entrevistando ele, foi um programa Cidade contra Cidade, lá em Uberaba, ele foi representar a cidade de Uberaba. E tem um trechinho dessa entrevista que Silvio Santos fez uma pergunta e ele nos respondeu. Vamos ouvir? Eu peço ajuda ali do Luiz, que a gente tem que subir o som, porque o vídeo é muito antigo. Isso foi no dia 6 de março de 1970. E eu estava até vendo, por coincidência, a gente preparando, foi ontem, né? Foi fazendo aniversário como se fosse ontem. Então, nós vamos ver aqui, é um trechinho bem antigo, gente, 1970. Praticamente é só o áudio e não tem imagem, tá? Vamos lá ver. Vou voltar, porque está muito baixo. Pode subir, Luiz. A gente volta. Você achou mais interessante? Os livros que passaram. Vou começar de novo, gente. Está bem alto, né, Luiz? Bem alto. Olha eu falando lá. Vamos lá. Entre os 6 livros que você acaba de fotografar, qual deles mais lhe empolgou? Qual deles você achou mais interessante? Os livros que passaram por minhas mãos, um dos que mais me empolgaram foi o Paulo e Estevam, onde o Espírito de Emmanuel faz a biografia desses dois maravilhosos vultos do cristianismo, São Paulo e Santo Estevão. Chamou a atenção dele, hein? Um dos livros que mais chamou a atenção dele, nós vamos contar rapidinho aqui a história de como ele foi psicografado, né? E chamou a nossa atenção também. Paulo Estevam tem um título, que, se eu não me engano, que é o livro espírita mais famoso, né? Fora a codificação, a gente sabe que Paulo Estevam é o livro espírita mais conhecido, mais famoso, tá? Então, esse é o nosso livro, é ele que nós vamos estudar, né? O autor espiritual, ou seja, o espírito, né? Quem digitou foi Emmanuel,
Psicografia do nosso amigo Francisco Cândido Xavier, que todos nós chamamos como Chico Xavier. Foi psicografado em 1941, né? E a primeira publicação foi no mesmo ano. O livro consta de 20 capítulos, né? O livro é bem grandão, né? Vocês já devem ter aí. São 10 capítulos na primeira parte, 10 capítulos na segunda parte, e, basicamente, a divisão exatamente no meio, na parte que Saulo se converte e toma um outro caminho. A gente vai ter sempre uma preocupação aqui, né, Rogério, de não antecipar nada. Então, a gente vai tentar não antecipar nada hoje. Fiquem curiosos. Tá bom? Então, antes da gente entrar falando um pouquinho mais de como essa obra foi psicografada, como é que Chico Xavier fez esse trabalho junto com Emmanuel, nós vamos trazer algumas observações e algumas orientações e combinados que nós gostaríamos de fazer com vocês aqui da nossa turma, tá? Primeira coisa, vocês vão adorar: assiduidade e pontualidade. Ah, mas eu venho do trabalho, não consigo chegar na hora. Gente, é uma preocupação e um esforço para que sejamos assíduos e pontuais. Todos nós sabemos que temos empecilhos, que temos problema, né? Mas é importante nós acompanharmos, estarmos aqui, tá? Para que a gente possa aproveitar realmente o espetáculo que é essa obra e que a gente vai juntos aqui compreender. Controle de presença. A gente já faz o controle de presença. Nós aqui, eu e o Rogério, a gente procura sempre usar o sistema. Hoje a nossa amiga Anabela está nos ajudando ali, fazendo para nós. Primeiro dia. Quem não deu no final da aula pode passa o nome ali para a nossa amiga, né? E por que o controle de presença é importante? Vocês sabem? Porque os cursos são chatos. A gente é chato, a gente quer a presença. Qual a importância do controle de presença? Fora que a gente, estando sempre na aula, a gente vai conseguir aproveitar muito melhor do nosso livro, do nosso curso. Para os trabalhadores da casa, quem é que é trabalhador da casa? Vocês sabem que no SEMA, por diretriz da casa, para que nós trabalhemos, nós precisamos ter frequência e estar frequentando um curso. Quem não é trabalhador? Fiquei curioso agora. Quem não é trabalhador ainda? Olha, que vergonha, nossa família, Rogério. Só vocês as cunhadas três. E o marido. Graças a Deus, Andréia, você salvou as famílias. Nossa amiga ali, a nossa... Bom, isso é um assunto para o churrasco de domingo, a gente tem que resolver. A gente faz. A gente conversa, né, Rogério? Tá? Então, é por isso que é importante. Acontece muitas vezes, eu não posso me estender muito, mas a pessoa pede para trabalhar. E aí a gente precisa ver a presença. Aí a pessoa está lá com 35%. Fala, gente, não frequentou o curso. Né? A gente precisa, aí pede, frequenta um mês, 2 meses, com uma frequência boa, para a gente poder liberar. Não é chatice, é só por causa de estar no curso, estar na ambiência, estar participando. É completamente diferente, vocês todos sabem, são trabalhadores aqui, tem muita gente bem antiga, ok? Somos facilitadores e não instrutores, né? Nós estamos juntos estudando uma obra e nós esquematizamos os capítulos para trazer aqui para vocês e facilitar um estudo que é de todos nós, né? Nós estamos aqui facilitando que nós juntos possamos entender o que essa obra tem para todos nós, entendermos juntos. Então, é muito importante, esse é uma leitura prévia. Nós botamos prévia, às vezes não é possível o prévia, mas seria um esforço, porque o livro é muito, muito rico. As palavras, as frases, é maravilhoso, né? E nós, como sempre, não vamos aqui chegar, né, Rogério, e conseguir trazer, nós vamos trazer muitas coisas, a beleza do texto, da forma poética que ele é trazido para todos nós. Sem falar que nos ajuda muito, são muitos personagens, a cada capítulo, são diversos, ajuda a todos nós, ao estudarmos a obra, termos alguma noção das pessoas, dos lugares, para que a gente possa aprender o melhor, né? Aquilo que a gente precisa aprender dessa obra. Ok? Combinado, então, entre nós isso? Tá? O choro está liberado, tá? Não há problema. A gente pode chorar fazendo prece, não pode? A gente pode chorar lendo uma parte. Às vezes acontece. Eu não sou chorona, não, entendeu?
Mas às vezes a gente se emociona mesmo, não tem gente, jeito. é sério, hein? Esse livro em especial a gente precisa ler antes. Isso mesmo, a gente não está brincando, tem né? capítulos muito grandes que vai ser impossível a gente percorrer tudo. A ideia é a gente debater os acontecimentos e trazer as reflexões, tá? Então, é fundamental a leitura antes, todos os cursos, mas esse em especial, mais do que nunca. Vamos organizar um dia na semana para botar essa leitura em dia antes da aula, tá? Que a gente quer, um capítulo não nos requer tanto tempo assim para ler. Quem já leu a obra? Ih, Rogério, aí que bom. Então, quem já leu várias vezes, também tem um monte de gente. Então, é a oportunidade de ir relendo aos poucos conosco. Quem nunca leu a obra? Quem nunca leu? Boa. Não, ele já leu. Ele leu metade. Bom, quem nunca leu, pode ir lendo ao longo do programa. Tá? Esse recado está valendo para os nossos internautas que estão aqui nos assistindo, porque é super importante também, mesmo que vocês estejam assistindo de casa, né? É importante também que vocês acompanhem, afinal de contas, vocês estão fazendo o curso conosco, tá bom? E aí, a leitura, inclusive, vai promover até mais dúvidas, mais necessidade de esclarecimento. E fora isso é o padrão de todos os nossos cursos, é que a gente tenha essa troca entre nós, porque senão seria palestra, né? Nós somos uma turma grande, nós vamos, né? Mas não é para que a gente fique calado. A gente vai acabar se desinibindo um pouco. Hoje eles ficam mais caladinhos, né? E também, gente, mas também não precisa desinibir muito. Não posso falar isso, não. Isso uma vez eu falei numa turma, a turma depois disse para mim que eu disse que era para ninguém falar. Não é isso. Né, Rogério? Não, gente, eu estou brincando. Às vezes acontece mesmo, a gente se empolga, mas podem ter a certeza que nós temos a liberdade com vocês de dizer, olha, vamos discutir esse assunto um pouquinho depois, né, Rogério? Para que a gente o importante é que a gente tenha realmente essa troca toda. Rogério, se eu estiver esquecendo de algum detalhe, você fala. Né? Programa do curso, já estava aqui o QR Code, para quem leu no início da aula. Fora isso, ele se encontra no site e ele também está no sistema que vocês se inscreveram. Se vocês entrarem lá no usuário de vocês, meus cursos, vai aparecer, clica lá, vai aparecer o programa. E a gente vai se permitir, eventualmente, correções de rota. Isso. Como é um curso novo, a gente fez um programa, mas se precisar fazer algum ajuste, a gente avisa com antecedência. A gente vai avisar, tá bom? E a gente só para vocês realmente saberem. Normalmente, em toda aula, nós vamos dizer qual é o capítulo da próxima. Que aí, mesmo que a gente mude, vocês ficam por dentro, ok? E, por último, é uma observação que vale até mais para quem está em casa. Esse é um curso presencial, com transmissão online, mas não é um curso online como os outros que nós fizemos. Então, os internautas, a gente até acha que eles podem estar um pouco chateados ou decepcionados, né? Mas a gente não vai ter um chat, como a gente tinha no online, porque nós já temos muitas perguntas aqui, senão nós achamos que ficaria confuso. Tá? Agora, o que não impede de vocês que estão em casa, têm uma dúvida, nos mande uma pergunta pelo Fale Conosco, podem colocar até no rodapé da gravação em vídeo, que isso vai chegar até nós e a gente, na medida do possível, nós vamos responder a dúvida de todo mundo, tá bom? Que a gente não esqueça. Lembrando, do mesmo jeito que é diferente da modalidade, os slides não vão estar lá na tela, como a gente fazia, eles vão estar por aqui. E também, para nós que estamos aqui presencialmente, temos ciência de que está sendo transmitido, né? Então, quando nós fizemos a inscrição, aparecia lá que era um curso com transmissão. Então, todos estamos cientes e de acordo que nossas perguntas, nossos comentários serão transmitidos e vão ficar postados lá para sempre no Fluido Universal. Vai ficar no Fluido, né, Rogério? Gente, não é só no YouTube não, tá? Vai ficar no Fluido. Tá? Só relembrando, isso é um detalhe para os trabalhadores da casa, a assistência desse curso, na inscrição estava dito, ela não é considerada, a assistência remota online, como um curso para o trabalhador da casa, que precisa fazer o curso presencial. Nós ainda não temos uma política de curso online que a gente consiga fazer tudo direitinho, então, por enquanto, a gente vai nessa. Ok? Combinados? Esquecemos alguma coisa? Esquecemos. Somos 2 instrutores calorentos. Não briguem conosco se o ar-condicionado. Agora, claro, se vocês estiverem morrendo de frio, falem, não tem problema, que a gente aqui também não é ditador. Mas a gente aconselha, olha lá, Patrícia, trazer uma pashmina. Sabe o que acontece? Aí é uma coisa, aqui, gente, é muito quente. É calor, tá? Então, a gente pede a compreensão de vocês, tá? Mas o casaquinho, a pashminazinha sempre é válido, né? Para todo mundo.
Então, como foi feita essa obra? Vocês podem me responder. A resposta mais óbvia qual é? Psicografada. A psicografia requer quê? Um médium e o espírito. Boa. Né? Esse médium, quem foi? Chico Xavier. E o espírito? Emmanuel. Para quem já estudou aqui o livro dos médiuns, sabe que precisa existir o quê entre espírito e médium? Uma afinidade, né? Afinidade fluídica, sintonia que o... Seu pai da Juliana, mas não estou lembrando o nome. É? Jorge. Então, no final do ano a gente chega lá, Rogério, com o nome de todo mundo, né? E é dito, e está em vários lugares, que realmente existe uma longa história, que tem até uma anotação que fala que remonta à eternidade entre Chico, né? Chico e Emmanuel. E realmente eles são espíritos de grande sintonia. A primeira vez, isso não tem a ver com Paulo Estevão, mas é interessante que Emmanuel chegou a Chico foi em 1931, para que se apresentou como o senador Públio Lentulus, que foi a encarnação dele que mais marcou. Né? Depois vocês leiam a obra que explica tudo, há 2000 anos e 50 anos depois, que também conta a trajetória do Públio Lentulus e depois quando ele foi o escravo, o Nestório. Né? Então, eles combinaram, Emmanuel pediu e Chico aceitou psicografar 30 livros. Isso foi lá em 1931. Quantos livros foram, gente? Mais de 400 livros, não é isso? Então, foi o que foi combinado. Especialmente, a história de Paulo Estevão foi interessante, porque Emmanuel chegou para ele, lá em 1941, e falou assim, Chico, eu preciso de 30 dias seus. A gente precisa fazer um trabalho, vamos fazer um livro, eu preciso de 30 dias seus. E Chico foi lá, no trabalho dele, da matéria, e pediu ao chefe, e falou assim, olha, eu estou precisando de umas férias. Precisava de umas férias de 30 dias, porque eu preciso fazer uma coisa, falar. E aí o chefe falou, impossível eu te dar férias. Tem até o nome do chefe, mas óbvio que o nome eu não li, guardo e a gente não precisa saber. Ele tem a cabecinha, é o dicionário, não é? Rômulo Joviano. Como que guardou isso? Só o Rogério, né? Não é, Paulinha? Ele é... Então, ele fala, o chefe dele falou, não, pelo contrário, eu tenho um trabalho para você fazer em 30 dias. Eu tenho uma biblioteca lá na Fazenda Modelo, e ela está muito bagunçada, os livros estão muito gastos, rasgados. Eu preciso que você, com seu carinho, com seu cuidado, que eu sei que você tem, vá para lá durante um mês, ficar nessa fazenda, consertando essa biblioteca, esses livros todos. E aí Chico ficou meio escabreado, falou, gente, como que eu vou falar? Pedi para o Emmanuel que eu pedi férias e ganhei mais trabalho. Né? E aí Emmanuel falou para ele, perfeito, 30 dias você vai estar num lugar isolado, afastado. Durante o dia, trabalha para a matéria. Durante a noite, a gente escreve o livro. Né? Não, e quem disse que espírito superior acha que a gente... Né? E aí, foi como foi feito. No decorrer de 30 dias, o Chico ele trabalhava de dia, foi executando, ele tinha uma pequena quantidade, uma pessoa que cuidava da cozinha, da limpeza, e ele ficava assim, eu fico pensando, ele é como se ele ficasse assim na paz, né, no local, preparando, né, exatamente. A gente sabe que a espiritualidade superior não dorme, tudo se encaixa, né? E durante esses 30 dias, Chico, toda noite, Chico se... psicografava o livro com Emmanuel e no final de um mês esse livro estava pronto. Mas tem um detalhe, uma diferença. Por quê? Esse livro ele foi feito por um trio de trabalhadores, não só Chico e Emmanuel. Quem mais participou da confecção dessa obra? Ninguém sabe, Rogério, vamos contar uma novidade. Ah lá? Paulo? Ele mesmo, o Paulo, Emmanuel, né, pediu a Paulo que fizesse parte desse trabalho, para que ele, né, pudesse transmitir fidedignamente. Emmanuel foi até Paulo pedir isso. Emmanuel e Paulo tinham já algum tipo de relação. Paulo já tinha, quando Emmanuel desencarnou como Públio Lentulus, Paulo estava na equipe de recepção de Emmanuel, né?
encarnado quanto senador Públio e Paulo encarnado na encarnação mesmo de Paulo, houve um encontro entre Paulo e o Públio. Eles se viram lá numa questão, numa comemoração lá do Império, então eles tinham algum relacionamento. E uma coisa que a gente estava até conversando, eu e o Rogério, é que, na realidade, Paulo, desde sempre, viu um potencial enorme no Emmanuel, né? De trabalho no bem. Ele já enxergou o espírito mais evoluído. E tem um trechinho que a gente lê que Paulo ele foi responsável por resgatar inteligências, né? Muito boas e grandes que não estavam no caminho, né, do Cristo, no caminho reto. Então, ele teve esse acesso e pediu que Paulo, né, assessorasse ele. E aí, o que acontecia? O Paulo, né, na realidade, Paulo passava, né, para Emmanuel psiquicamente e Emmanuel para o Chico, né? Então, era feito esse trabalho, Paulo participou de todo o desenvolvimento da obra, né? Paulo Estevão, e na hora a gente entende a riqueza de detalhes, né, do livro que ele tem, a riqueza de detalhes. E durante os 30 dias isso aconteceu. No final, no último dia, Paulo projeta psiquicamente para Emmanuel a cena final do livro, que eu não vou falar qual é, e nem ninguém aqui vai falar, quem já leu, né, Rogério? E Emmanuel, como um presente para Chico, faz a mesma projeção e Chico é levado até a cena final de Paulo Estevão. Imagina a coisa, né? E Chico desmaia de emoção, né? Ele diz que quando ele acordou, o livro estava pronto e finalizado, né? Então, isso aí, a gente observa a grandeza, né, da obra, né? E Emmanuel nos diz, na realidade, ele está transferindo ao papel humano, com os recursos possíveis, algumas coisas das tradições do plano espiritual acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo dos gentios, que era o Paulo. Ok? Contei a história direitinho? Não esqueci de nada? Porque tem alguns detalhes, mas a gente procura, né? Hoje, acho que eu tomei uma chamada. Tempo hoje. Vamos lá. E por que nós vamos estudar essa obra? Não podemos só ler? Gente, é um livro, um romance, é histórico, mas a gente precisa estudar. Como é que é? É também uma obra doutrinária, né? Então, por que nós precisamos? Por que é bom nós fazermos o curso e não basta? Basta, se nós lermos, nós vamos entender? Claro que vamos. E nós trazemos uma citação de Leon Denis, que nos explica: seria preferível ler menos e refletir mais sobre o que se leu. Um meio seguro de fortificar a nossa inteligência, de colher os frutos da sabedoria e beleza que nossas leituras podem conter. Nós lemos, quando a gente chega aqui, a gente reflete, a gente traz para a nossa vida, a gente reflexiona. Concorda? Então, por isso a importância de nós estudarmos. Por isso que é necessário o estudo, e não só dessa obra, como de todos os outros cursos que nós temos aqui na casa. Fala, Luzia. Isso. Luzia respondeu o nosso próximo slide. Então, por que, então, além disso tudo, da gente conseguir, né, refletir, por que nós estudamos a obra? Para quê? Especialmente essa obra. Bom, são muitos fatores. O que vocês lembram? Por que a gente vai estudar, Paulo Estevão? Para quê? Fala. A gente tem que repetir. Ter conhecimento ampliado. Muito bem, Sandra. Olha lá. Saber conhecer sobre o cristianismo primitivo, aumentar a nossa cultura, o nosso conhecimento. Mas será que isso é o mais importante? Claro que a cultura, o nosso desenvolvimento intelectual é importantíssimo, mas nós sabemos que um espírito ele precisa do intelecto e da prática, da moral, né? Então, a gente lendo esse livro, a gente vai ver uma coisa que talvez a gente nem goste muito, mas é possível avançar muito uma encarnação. Essa agora. É possível. Não quer dizer que é factível para todos nós, não quer dizer que a gente vá conseguir, não quer dizer que a gente seja muito pior que os outros, não. Porque cada um de nós tem o seu tempo, né? Então, é entender que é possível,
que aconteceu, que alguns espíritos, ele era mais evoluído, mas é possível. E o que é importante nisso? É o nosso esforço, a nossa vontade de querer melhorarmos, né? E o livro nos traz todos os ensinamentos morais cristãos que são o embasamento para que a gente vá conseguir progredir. A gente sabe disso, né? Evangelho de Jesus, Jesus nos diz a cada dia a nossa receita de bolo para nós caminharmos, para nós progredirmos, né? Então, ver, né, presenciar a vivência evangélica e interessante, né, que a gente pensa, né, através de exemplos práticos, o que a vivência evangélica na nossa vida pode nos trazer? Né? O que traz para nós? Nós aprendermos, lermos, estudarmos e praticarmos. Isso tudo a gente vê muito no decorrer da nossa obra. E o que nos espera nessa obra? Sim, personagens famosos? Vocês acham que sim? Olha lá, gente. Olha só o nível da lista. Jesus. Olha o elenco. Olha o elenco, a escalação do nosso livro. Jesus, Maria, Paulo, Estevão, Pedro, Mateus, João, Lucas, João Marcos, os evangelistas, né? Tiago, Barnabé, Timóteo, Gamaliel, Nero. Calma, a gente vai fazer um glossário com os personagens. A cada aula a gente explica, né, Rogério, para não ficar. Então, olha, nós vamos fazer amigos nesse curso. Aqui, encarnados, vocês concordam? Que o curso também é uma oportunidade de ampliarmos os nossos relacionamentos. Mas a gente também vai fazer amigos desencarnados. Já pensou a gente se associar a alguns amigos desencarnados desse tipo? O que vocês acham? Acham que não é possível, não? Aí, Rogério, não estão levando fé. O que tu acha? Já não tinham pensado nisso? Que hoje a gente vai se relacionar a espíritos, né, pelo menos de alguma forma, que ocupam posições hierárquicas na hierarquia, posições elevadas na hierarquia espiritual. Não é isso? Oi, Dani. Olha o spoiler. Olha o spoiler. Esse era um combinado que o Rogério ia trazer para nós. A gente esqueceu. Quem leu a obra, a gente pede que não traga antecipadamente. Eu falei aqui que a gente não vai trazer. Se desculpa, a gente... Mas é inevitável, a gente entende. É inevitável. A gente entende. Isso, né? Até hoje, por exemplo, não adianta, a gente vai... por favor, não diga quando nada dessa história de Jesus com o encontro. A gente não é isso, hoje Rogério? tentou se restringir aos spoilers que o próprio Emmanuel dá no prefácio. Ficamos só com isso, Porque a gente ele tentou. mesmo já adianta alguns, então a gente tentou ser fiel a ele. Olha, eu queria trazer uma frase, o Rogério não deixou de jeito nenhum. Gente, ele é brabo, tá? Ele não deixou, não. Não, essa não pode, porque vai dar muito spoiler. Brigou comigo. Então, e o que nos espera, além desses personagens famosos? Temas importantíssimos. Olha só. Isso é uma coisa rápida que a gente fez, ó. Humildade. Ninguém precisa, né? A gente falou aqui dos bons, né? E dos não tão bons, dos nossas más tendências. Humildade, indiferença, orgulho, presunção, abnegação. Olha só quanta lição a gente vai extraindo dos capítulos do livro. Renúncia, crueldade, martírio, soledade, abandono, companheirismo, cumplicidade, matrimônio, conveniências, briga de poder, perdão, persistência, e continua, né? Se a gente continuasse em alguns slides. Então, gente, vou fazer uma pergunta. Por que nós estamos mesmo aqui? Para quê? Qual é o pretexto de nós estarmos aqui? O pretexto. Gente, muito bem, Paulinha. O pretexto é estudarmos a obra Paulo e Estevão. Concordam? Mas o nosso objetivo mesmo vai ser o quê? É estarmos aqui para sair daqui com o coração mais evangelizado. Esse é o nosso objetivo. Tá bom? Então, agora nós vamos falar sobre o prefácio da obra. E aí não vou ser eu quem vai falar hoje, é o Rogério, que a gente está estreando uma nova modalidade. Vamos falar juntos nas aulas. Se é para mudar, vamos mudar. Bem, boa noite de novo. Entender o objetivo, né?
sair decorando todos os nomes, as cidades, a blá, 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 blá. Não é isso. O objetivo nosso é sair daqui com o quê? Com o nosso coração mais evangelizado. Combinado? E eu e a Cris estamos incluídos nesse objetivo, a gente tem essa expectativa também. Então a gente vai agora, nessa segunda metade da aula, passar pelo prefácio da obra. Quem conseguiu ler o prefácio para hoje? Ok? Então hoje, como o prefácio é bem pequenininho, tem 2 páginas, dependendo da edição, nós vamos percorrer bastantes detalhes do prefácio, tá? Mas isso não vai acontecer nas outras aulas, por isso que é fundamental ler antes, porque nós vamos trazer os marcos do capítulo e debater, trocar ideia sobre os pontos mais importantes, as reflexões. Então lembrando que tem o audiobook, tem muito recurso hoje, né? Quem não estiver podendo comprar o livro, tem livro disponível na internet, tem livro digital, tem audiobook, tem leitura romanceada na internet, tem de tudo. Não tem mais desculpa para a gente aqui, tá bom? Vamos lá. O Emmanuel, ele começa o prefácio fazendo ele começa dizendo o seguinte, que já tinham muitos livros sobre o Paulo, quando ele psicografou, né? A verdade, Cristo foi até em 40, tá? A psicografia começou em 40 e a publicação foi em 41, só uma curiosidade. Ele já começa dizendo que já tinham muitos livros sobre o apóstolo. Para que mais um? Para que o esforço de publicar um livro sobre a história de Paulo, se já tinham tantos outros livros de historiadores, né, estudiosos do Evangelho, a respeito do grande apóstolo? Aí ele mesmo faz 2 perguntas para a gente. Será o objetivo seria uma homenagem ao grande trabalhador do Evangelho? O que vocês acham? Ele diz que não. Porque um grande espírito não precisa de mesquinhas homenagens, né? Porque homenagem vindo da gente, ralé, né? Se fosse lá de um mundo celeste, aí podia ser uma coisa melhor. Da gente vale pouco. Então não é esse o objetivo. E ele faz uma segunda pergunta. Seriam para a gente fornecer mais informações ou informações mais detalhadas a respeito da vida do apóstolo? Sim, esse é o objetivo, mas óbvio, não é simplesmente para matar a curiosidade, para dar detalhes porque a gente quer saber o que aconteceu no bastidor, mas é porque através de todo o enredo dessa vida, nós conseguimos identificar todo esse potencial de transformação que uma alma humana tem numa única encarnação, como a Cris falou, e pode nos inspirar demais a também refletirmos, mudarmos, nos esforçarmos para fazer uma grande virada. Quem não pode fazer uma grande virada? Todo mundo pode, né? Uma grande conversão de rota. Quem não pode? Ele é chamado de convertido. Só que a gente pensa assim, tá bom, trazer um pouco mais de informações, né? Mas por que produzir a obra? Ele também reflete isso no slide, no prefácio. Por que produzir essa obra? Naquele momento, naquele contexto. Alguém tem alguma ideia ou lembra desse comentário no prefácio? Alguém de casa? Vocês notam que a gente, como está com outra modalidade, fica virando para trás, né? Olha que puxão de orelha, né? Aliás, vamos fazer um outro combinado. Vamos incluir isso no slide para o ano que vem, ou quando tiver o curso de novo. Combinado é, preparem as orelhas, porque o Emmanuel puxa com frequência, dá puxão de orelha. Então, quem for muito melindrado, muito suscetível, melhor mudar de doutrina. Porque a doutrina é isso mesmo, ela ajuda a gente a melhorar a nossa visão e a visão sobre nós mesmos. E ele faz vários puxões de orelha. Vamos começar? Preparem. Massagem aí na orelhinha. Olha o que ele diz. Igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções. Às vezes a gente lê o prefácio e nem repara nessa frase, né? Vamos confessar? Eu já tinha lido esse prefácio mais de uma vez. E a gente passa batido. Olha o Leon Denis sobre ler muito, então a gente quer devorar o livro, mas não extrai tudo que ele tem. Igrejas amornecidas. Será que o Paulo está falando dos católicos? Será que ele está falando...
O que ele quer dizer com igrejas amornecidas? Hein? Gente, é curso, hein? Não é palestra. Vamos embora. Igrejas amornecidas. Quietinhos. O que é algo morno? Hein? Morno é aquela coisa, aquele marasmo. Ela não é nem quente nem gelada. Aquela coisa ali meio lá, meio cá. Aquela comida que você nem ferve nem bota para congelar, o que acontece com ela? Azeda, ainda mais nesse calorão. Então a gente tem que ter cuidado para não azedar. Porque as igrejas amornecidas da atualidade, e por igrejas, se forem no dicionário, qualquer aglomeração cristã é igreja. Então, igreja católica, protestante, do ponto de vista assim, da palavra, nós formamos uma igreja, um grupamento cristão. Então, é por conta das igrejas mornas. Lembra do livro dos Espíritos, que dizem que os maus são audaciosos e os bons são tímidos. Por isso que o bem não vence mais rápido. A gente é tímido, a gente tem vergonha do bem. A gente tem vergonha de dizer as coisas boas. O mal não, né? Acusar, a gente acusa rapidinho. Então, é por conta das igrejas amornecidas e os falsos desejos dos crentes. Crente é o pessoal da Assembleia? Crente é todo mundo que crê. Os falsos desejos, o que serão esses desejos falsos, né? Olha só, discípulos distanciados do trabalho justo, suplicando proteção do céu. Quantas vezes a gente já se encontrou nessa posição, hein? Pedindo, e bota o nome na caixinha, e bota não sei o quê, e faz uma prece, e acende isso, acende aquilo outro, e aprende uma novena, todas as nossas passagens, né? Por outras religiões. Mas distanciados do trabalho justo. Será que a gente pensou em trabalhar, dar, para também pedir? Né? Renúncia, sacrifício, e, já estava aqui, desculpa. E templos entregues a situações acomodatícias. Pessoal acomodado. Acho que é o oposto do Centro Espírita Maria Angélica, porque toda hora tem coisa nova, né? E é recreio, e é barra, e é Lara 1, e é Lara 2, e agora vai ter novidade que semana que vem a gente vai trazer mais detalhes para vocês. Então, templos em situações acomodatícias, ou não estão acomodados, mas preferem dominações e regalos de ordem material. O objetivo é crescer, dominar, abrir mais filial, fazer mais adeptos pelo poder e não pela necessidade e a vontade da conversão verdadeira de um coração. E como é que as pessoas... Emmanuel fala isso, né? Muitos veem Paulo de formas muito diversas. Ele é discutido e debatido no mundo todo de formas muito diversas. Há quem diga que ele teve um título de um favor gratuito do céu. Aí é mole, né? Jesus apareceu e Paulo adiantou isso, porque eu estou falando, né? Emmanuel adiantou. Outros dizem que ele é um fanático de coração ressequido, principalmente, obviamente, antes da conversão. Há quem diga que ele era um santo por predestinação. Não, já era predestinado. Estava tudo pronto, era só quando ali naquele momento ia acontecer, estava tudo escrito. Então, como quem diz, não tem mérito. Estava como um programa, um algoritmo, vai acontecer. Não tem livre-arbítrio, né? Já é tudo programadinho e pronto, mérito zero, nenhum dele. Outros dizem que foi uma operação mecânica da graça pelo aparecimento do Cristo. Então, a varinha de condão, plim, pronto, aí mudou o chip graças àquela aparição, mérito baixo. Outros dizem que é um espírito arbitrário, absorvente, ríspido, vaidoso. Emmanuel diz que nós não vamos nos deter nessa posição extremista. Aliás, nós não devemos nos deter nessa posição extremista sobre ninguém. E a gente tem esse hábito. Aqui ele falou do Paulo. Mas quantas vezes a gente fala das pessoas? Famosos, políticos, familiares, vizinhos. E nossos pontos de vista variam desse tamanho aqui, ó. Só que a gente não tem que ser extremista, porque somos todos espíritos em caminhada, espíritos em aperfeiçoamento. A mesma abnegação que queremos para a gente, temos que fazer também para o próximo. Então, mesmo os personagens que vamos conhecer, vamos evitar sair da cadeira do julgamento, vamos sair da cadeira do julgamento e treinar com isso a também não julgar no nosso dia a dia a ninguém, tá? Muito bem, ok, fica claro que realmente, e o Emmanuel concorda, que Paulo tinha um ministério divino, ele tinha um ministério, ele tinha um a fazer, ele tinha uma missão, que como toda missão,
depende do livre-arbítrio, né, Paula? Para acontecer. A gente pode recusar no meio do caminho, pode sair fora, pode desistir. Tudo bem. E nós? Não teremos nós também o ministério de Deus? Ou Paulo era um escolhido, ele tinha o ministério, Emmanuel diz que sim, e nós não? O que vocês acham? Temos um ministério ou não temos um ministério divino? Temos. Alguém tem dúvida? Todos nós temos um ministério divino. Só que a gente alega desconhecimento, né? Todo mundo aqui diz que tem. Mas pergunta, sabe qual é o seu ministério? Você sabe? A gente vai alegar, não, eu acho que tem, mas eu não sei qual é. E como a gente não sabe qual é, a gente escapa. Como eu não sei qual é, então eu estou esperando aparecer alguma coisa para mim no caminho de Damasco, para ver se me diz. Só que o Emmanuel diz para a gente no prefácio que não é só desconhecimento, não. Sabe o que tem mais? Egoísmo e capricho pernicioso. No fundo, não é só desconhecer a nossa missão, desconhecer a nossa programação, desconhecer aquilo que fomos chamados, porque todos nós temos, gente, todos nós. No fundo, o que atrapalha bastante é o egoísmo. Alguém se sentiu violentado quando ouviu isso? Porque a gente pensa egoísmo, aquela coisa... É do outro. Quase uma caricatura, né? É o egoísta, que não empresta nada. Egoísmo também é a gente não querer doar um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho do nosso lazer, um pouquinho da nossa saúde, em prol do semelhante, às vezes em prol até do nosso próprio aprendizado e evolução. E um capricho pernicioso, a gente é cheio de mania, a gente é cheio de vontade, de quer as coisas do nosso jeito, e aí eu até quero ajudar, mas se não for do meu jeito, eu saio fora. Eu até quero fazer um trabalho voluntário, mas eu chego lá, aquele responsável, ou então os assistidos são ingratos. Chegam aqui, reclamam que o achocolatado está quente, está frio, que a sopa está assim, está assado. Então não é para mim, não. Porque a gente é caprichoso. A gente quer do nosso jeito. Então, ele diz que, sim, pessoal, de casa e daqui, todos nós temos um ministério divino. Mas, ao invés de ficar pensando só que a gente não sabe a programação, vamos diminuir o nosso egoísmo, o nosso capricho e abraçar as oportunidades que aparecem para a gente. E, aos poucos, esse ministério naturalmente vai se descortinando para cada um de nós. Mas Paulo recebeu um apelo direto do Cristo, né? A gente vai ler, a maior parte aqui já leu, foi um apelo direto, certo? E nós? A gente recebeu um apelo direto do Cristo? Sim ou não? Várias vezes, né? É verdade, nós recebemos e estamos recebendo várias vezes um apelo do Cristo para cada um de nós. Emmanuel diz, todos têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Todos nós temos esses chamados, essas convocações. Todos nós temos recebido convites. Podem parar para pensar? Quantas vezes, né? Aqui a maior parte é trabalhador da casa. Quantas vezes até antes de começar a trabalhar, veio algum amigo, vamos lá trabalhar com a gente, está precisando não sei quem na quentinha, estou precisando da evangelização, as crianças estão lá fazendo uma bagunça danada, não tem nem ninguém para segurar, vamos lá ajudar. Ou vamos, enfim, quantas vezes, né? E quanto tempo a gente levou para atender esse chamado? Mas a gente alega desconhecimento. A gente quer o Cristo, né? Mas o Cristo tem seus prepostos. E aí a gente pergunta, estamos atentos para reconhecer esses chamados? E mais, estamos persistentes a atender esses chamados? Porque a gente até reconhece. Acho que foi um chamado. A Vera passou por mim e falou, você vai não sei fazer o quê? Mas aí eu vou um dia, vou dois e desisto. Estamos atentos para reconhecer e persistentes para atender? A pergunta é para todos nós. E esse curso, certamente, é um apelo do Cristo ao nosso coração. Ele é mais um chamado do Cristo ao nosso coração. Rogério, acho que eles estão meio assustados. Olha a cara deles. Adoro fazer isso. Ele gosta. Não, Rogério. Olha a carinha de cada um deles.
Olha lá, só pensando. Tipo assim, semana que vem só tem metade. Será que vai ter os... Como será que vai ser semana que vem, gente? Mas o apelo é do Cristo, gente, não é meu não. Eu só falo assim porque eu falo para mim mesmo. Muito bem. E qual foi o mérito do Paulo, então? Ele teve lá. Ok, nós falamos que os nossos chamados são um pouquinho mais disfarçados, embora eu acho que sejam claríssimos. O do Paulo foi esse mais conhecido, né, mais ostensivo. E qual foi o mérito dele? Ele foi. Né? Ele foi. E a gente fica, né, vai, não vai, pensa, vou esperar me aposentar morno, azedando, olha. Aquele cheiro de ovo podre, já viu? Ninguém é ovo podre aqui, né? O Emmanuel diz que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu o Cristo até o fim de suas tarefas. Gente, isso aqui tudo foi com ele, tá? O chamado, ok, aconteceu, como os nossos. Só que dependia dele o livre-arbítrio, né, Paulinha? Em que ele decidiu ouvir, negar-se a si mesmo. Negar o quê? Lembra? O capricho, o egoísmo. Isso é negar a si mesmo. Negar a si mesmo não é, vou deixar de ser Rogério, vou me chamar agora de não sei o quê. Vou passar a ser um ermitão. Negar a nossa vaidade, o nosso capricho, o nosso orgulho, o nosso personalismo. Arrependeu-se porque ele havia errado. Desculpa, Cris. Né? E ele fez isso tudo em uma encarnação, sem esquecer o passado, né? Sem a bênção do esquecimento do passado. Boa lembrança. A gente estava falando sobre isso, né, Rogério? Sem o esquecimento do passado, né? Então, que é uma bênção para todos nós, né? E nós, então, que mesmo com o esquecimento do passado, queremos deixar algumas coisas para a próxima encarnação, que a gente, fique dianteiro em pé. Porque às vezes é difícil encarar o nosso passado, principalmente um passado criminoso, e ter cara de, vou virar a página. E a gente teve a bênção do esquecimento do passado. E ele, na mesma encarnação, ouviu, negou, arrependeu, tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim de suas tarefas na terra. E aí tem um trechinho do Evangelho de Lucas, e a gente vai conhecer bem o Lucas esse ano, hein? Preparem-se, teremos amigos quentes. Que o Lucas escreveu assim uma frase de Jesus, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha, exatamente, né? Escrito por Lucas, escrito por Emmanuel, sobre o que Paulo fez. E eu acho muito legal, eu fui recorrer à tradução até que foi publicada pela FEB, do Haroldo, e é exatamente o que está aqui. Que tome a cada dia a sua cruz. Eu repetia muito isso mentalmente. Se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, me siga. É o que tinha na minha memória sobre essa passagem. Tome a cruz. Só que tomar a cruz parece a cruz, uma, né? Então eu peguei e ponto, fui. Só que aqui, é dia a dia. É dia a dia. Porque às vezes a gente tem uma cilada, uma armadilha, um desafio hoje diferente da de ontem. Então não é, peguei a cruz, pronto, fui. Engatei a primeira e fui embora. Tome a sua cruz dia a dia. Vamos ter cruzes diárias, diferentes, nos desafiando. E se alguém quiser seguir ao Cristo, precisamos negar-se, ou nos negar a nós mesmos, negar nesse sentido do personalismo, do orgulho, da vaidade, que não dá espaço para poder fazer mais coisa, porque eu sou tão grande, tão importante, que eu não tenho tempo, né? Tomar a cruz dia a dia e seguir. Até a gente já pede alerta ao time do pessoal da internet, né? Que é provável que muitas coisas que sejam ditas aqui não sejam. A gente tem que repetir algumas. Foi falado aqui sobre matar um leão por dia. Como hoje é politicamente incorreto, né? Matar um leão por dia. Vamos ter que eliminar essa expressão. Vamos trocar por tomar uma cruz por dia. Pronto.
É politicamente correta e evangelicamente correta essa expressão. E o Emmanuel comenta que entre Paulo e Jesus, naquele momento que ele conheceu, havia um abismo. Ele descreve isso. Entre ele e Jesus havia um abismo. Olha só. Imagina Jesus está ali, mas olha o que tem entre a gente. Falei, cara, como é que eu vou chegar lá? Imagina essa figura aqui, desse abismo. Só que tem uma vírgula. Não tem um ponto. E a gente às vezes acha que tem um ponto. Sou imperfeito. Sou preguiçoso. Ou não tenho talento para isso. Não, gente, não tem, é tudo vírgula. A gente pode fazer o que a gente quiser. Tudo começa na vontade. Entre ele e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Então, a luta por decênios redentora e constante, olha o que fez? Esse abismo desapareceu e eles se encontram. Não é lindo? Alguém na plateia disse que amou o slide. E nós, hein? Qual deve ser a distância entre a gente e Jesus? Visualiza o abismo. Acho que não cabe na cena. Sabe o que eu visualizei não agora aqui? Cena, eu visualizei que não é nem assim, né? Entre um lugar. Acho que é entre um planeta e outro. Não cabe na cena. Que é literalmente, né? Ele está nas esferas celestes e a gente está na Terra ainda. Mas ele está muito perto. Basta a gente se conectar ao coração dele. Então, esse é o trabalho da doutrina espírita, como Consolador prometido, que veio relembrar a gente o que Jesus ensinou e nos fazer, e complementar. É reduzir essa distância, qualquer que ela seja. Medida em centímetros, em quilômetros, em léguas, em anos-luz, qualquer que seja a distância. É reduzir dia a dia a distância entre a gente e o Cristo. Vejam, é uma imagem figurada, tá? Porque ele está com a gente. Distância do ponto de vista do status espiritual, né? Da posição espiritual. Mas Paulo fez tudo isso sozinho? Foi lá, apareceu, decidiu, ouviu, negou, carregou a cruz, sozinho. Não? Quem estava com ele? Hã? Pode dar spoiler? Olha a pergunta dela. Foi bem perguntado. Vocês são tão disciplinados. Não. Esse pode. Esse está no prefácio. Esse está no prefácio. Alguém perguntou aqui se podia dar spoiler. Pessoal, disciplina. Que pessoa evoluída. Esse está no prefácio. Pode. Quer falar? Ananias. E tem um monte de gente, né? E é isso mesmo. É um monte de gente que ajuda a gente. Então, ele não fez tudo sozinho. Tem uma frase linda no prefácio, que diz o seguinte: sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. É uma frase linda do prefácio. Sem o Estevão, não teríamos o Paulo. A gente vai entender profundamente por quê. Por que o Estevão, e que divide o nome da obra, né? Aliás, quando eu li na adolescência pela primeira vez. Eu fiquei assim, o nome do livro tinha que ser Paulo. E Estevão é um dos personagens. Agora, quando você vai lendo, você entende esta frase: sem Estevão não haveria Paulo. Então é Paulo e Estevão, que são dois grandes vultos, e nós vamos ver que não vai ser somente a influência antes, mas a influência após. E é lindo, fica aí o desejo na nossa releitura e do estudo daqui, tá bom? E a gente pergunta, quem seriam os Estevãos da nossa vida? Porque a gente tem, gente. Tem. Nós temos Estevãos. Encarnados e desencarnados, né? Encarnados e desencarnados. E às vezes estão ali, fazendo um monte de sinal para a gente está fingindo que não vê. Quem seriam os Estevãos que apareceram e que aparecem mais de um na nossa vida, dando um monte de sinal, e às vezes a gente fica lá marcando bobeira, precisando ter uma grande catástrofe, um grande problema, uma grande queda, para poder aquilo que a Juliana, Mariana, José e os outros nomes que os nossos Estevãos têm. Porque se trata da lei de cooperação, né? A criatura ajuda a criatura. É uma lei universal. E essa é a programação mesmo.
E a lei de cooperação ela é tão forte, tão presente, que o próprio Cristo, quando veio para cá e decidiu encarnar entre nós, para trazer o exemplo vivo do amor, não só o ensinamento, ele também fez sozinho? Jesus fez tudo sozinho? A sua mensagem chegou até hoje aqui, dia 7 de março de 2023, ele sozinho? Foi, editou uns livros lá, publicou, blindou, publicou na nuvem, porque aí ninguém podia tirar, e aí a gente pode acessar a hora que quiser. Estamos seguindo ele no Instagram, pronto, ele continua, todo dia faz um post, foi assim? Ele precisou de uma série de cooperadores, né? Então o próprio Cristo, Emmanuel relembra, no prefácio, se utilizou de 12 cooperadores, e esses de outros e assim por diante, e entre eles o próprio Paulo, que hoje nos trouxe aqui, e vai nos segurar aqui até novembro. Emmanuel alerta no finalzinho do prefácio, que críticos, teremos críticos, né? Sempre tem, não tem? Sim. Sempre tem. Então ninguém aqui tem que ter pretensão de agradar a todos. A gente já superou essa, né, Cris? Há muito tempo. Então vai ter, normal. Ah, foi muito rápido, foi muito devagar. Fala, não, podia ser assim, podia ser assado. Tá, tudo bem. Faz parte. O Cristo teve. O Emmanuel adianta aqui, críticos irão falar mal do livro. Por quê? Já tinham vários estudiosos do Evangelho, da vida de Paulo, e iam querer procurar, aqui está dizendo que ele fez não sei o quê, isso foi antes, não foi depois, está dando uma data. O Emmanuel estava tranquilo. Por quê? O livro foi grafado por um espírito para os que vivem em espírito. O mais importante são as lições para a alma. A data, o local, a pessoa, Eu confio, Rogério, confio cegamente na qualidade da fonte, da transmissão. Tem um comentário que diz que Emmanuel foi o médium de Paulo e Chico foi o médium do Emmanuel. Então, da qualidade dessa trinca aí, né? Inclusive, nos manuscritos descobertos no Mar Morto, várias datas foram modificadas pelo que se conhecia antes, e viu que muito do que estava escrito no livro era mais fidedigno do que o que se entendia antes. Lembrando que, acho que foram nos anos 70, se alguém lembrar aqui, me diz, Anabela ou mais alguém, acho que foram nos anos 70 ou 60 que foram desenterrados, e o livro foi de 41. Porque, no fundo, não sei se todos sabem, depois dos 4 evangelhos, qual é o livro que vem no Novo Testamento? Atos dos Apóstolos, que foi escrito por quem? Não foi uma comitiva, não. Foi um... Quem sabe? Lucas. E o livro tem muitos acontecimentos que estão lá no livro Atos dos Apóstolos, porque são os atos dos apóstolos após a volta de Jesus para o mundo espiritual. Então tem muitos ali. Só que o livro tem tão mais informações que às vezes faz a gente entender melhor os acontecimentos que estão descritos nos Atos dos Apóstolos. E quais são outros livros, além dos 4 evangelhos, do Atos dos Apóstolos, que também tem no Novo Testamento? As cartas. Então, gente... Cartas dele. As cartas de Paulo, também tem outras cartas universais, né, como de Pedro, tem carta de João, de Tiago, mas o grosso é a carta de Paulo. Então, o que a gente está fazendo aqui esse ano? A gente está estudando o Evangelho. Nós estamos estudando o Novo Testamento. O livro do Atos dos Apóstolos, muitos ensinamentos dos próprios 4 textos evangélicos vão ser repetidos, e as cartas de Paulo. Olha que programão que a gente arrumou para a gente às terças-feiras, ou para quem está em casa, o dia que quiser, né? A hora que quiser, clica lá e assiste. E ele termina dizendo o seguinte, gente, que ele falou, né, que foi um livro grafado de um espírito para quem vive em espírito, e diz, recorrendo ao ensinamento evangélico, e ele faz uma citação: se a letra mata, o espírito vivifica. Então, quem fica preso à letra, aqui está dizendo... Gente, o importante é o conteúdo, é a essência. E de onde ele tirou esse ensinamento evangélico? Hein? Paulo. Foi Paulo que disse isso. E está na carta aos Coríntios, carta
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Se a letra mata, o espírito vivifica. Só que o Emmanuel cita, mas não comenta quem escreveu. Olha que lindo essa parceria, né? Então agora, para a gente poder terminar... Aliás, antes, alguém tem alguma dúvida? Não? Todo mundo com medo de ser spoiler. Tá travado. Está todo mundo preparado para se desafiar, como Paulo se desafiou. Eu acho que esse termo é importante. Ele Muito, desafiou-se, né? O tempo inteiro a si mesmo, né? Ele foi se desafiando e vencendo, como nós precisamos fazer, porque os artífices somos nós da nossa vida, né? Não é ninguém. E Paulo fez isso, assim, um exemplo realmente digno de se seguir, de nos orientar. Então, queridos amigos, queridos irmãos da família Sema, eu queria convidar todo mundo a se imaginar lá na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo. Imagina, anos 40, em Pedro Leopoldo, um local que tinha animais, que ajudou a avançar muito a pecuária na época, uma situação super simples, e o Chico lá nas madrugadas, com esse mentor maravilhoso, escrevendo através dele, e a gente vai ler junto, se imaginando lá, imaginando esse lápis percorrendo o papel, naquela mão abençoada, com esse influxo abençoado de ideias que vem do alto. Então vamos ler juntos aqui o slide, à medida que as letras vão aparecendo, visualizando a mão abençoada do Chico, nas últimas palavras do Emmanuel, no prefácio, que diz assim: oferecendo, pois, esse humilde trabalho aos nossos irmãos da terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor ao Cristo. Então, assim, muito felizes, muito gratos pela bênção de estarmos próximos da doutrina espírita, por essa misericórdia de termos conhecido o Consolador nessa encarnação, que é um convite gritante do céu para a nossa conversão. Nós agradecemos a Jesus, pedimos que Ele fortaleça a nossa fé, os nossos esforços, a nossa persistência em ouvi-lo, negarmos a nós mesmos, carregar a nossa cruz dia a dia e segui-lo. Que possamos estar juntos aqui na próxima semana, estudando, conversando, refletindo, para que através dessa obra o nosso coração saia cada vez mais evangelizado. Que assim seja, graças a Deus. Na próxima aula, então, capítulo 1, tá bem? É o capítulo 1 inteiro. Teremos algumas aulas com o tema dividido. Capítulo 1 todo, semana que vem todo mundo lendo, tá bem? Muito bem-vindo, gente. Fiquem com Deus. Boa noite.